E a gente tem o maior prazer e a maior honra de receber o Marcelo Godoy. Ele é repórter especial do Estado de São Paulo, especializado na cobertura policial e militar. Em 2014, ele lançou pela Alameda A Casa da Vovó, que é uma biografia do DOI-CODE, o Centro de Sequestro, Tortura, Morte da Ditadura Militar. E ele está lançando agora, está em pré-lançamento, o Cachorros, está em pré-venda, na verdade. A história do maior espião dos serviços secretos militares e a repressão aos comunistas até a nova república. Marcelo, um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bem, o prazer é todo meu. Marcelo, conta mais pra gente, então. Tem o porquê desse nome, né? Cachorros, acho que muita gente não conhece. Eu não conhecia, né? Fui ler, passei a conhecer. Começa por aí, começa contando pra gente o porquê Cachorros. Tá bom. Cachorros era a forma como os agentes dos serviços secretos de informação militares se referiam às pessoas que eles conseguiam cooptar dentro das diversas organizações que resistiam à ditadura militar, né? Essas pessoas passavam a fornecer informações, essas pessoas passavam a levar os agentes até os seus encontros, que eram vigiados, permitindo assim que essas pessoas, que outras pessoas fossem seguidas, consequentemente, né? E dessa forma você pudesse ter uma visão completa de uma determinada organização, né? Você conseguia indo de um e um, montando com todas as pessoas com quem alguém se encontrava, aquela rede de relações. A partir disso, você ia montando todas as relações dentro da organização até você chegar a uma, vamos dizer assim, um quadro geral dela. E aí, então, se efetuavam as prisões, os desaparecimentos, os sequestros, né? Aí você tinha o peso subsequente da tortura, né? Para arrancar informações que levassem a novas detenções, que levassem vamos dizer assim, a outras estruturas daquela organização, imóveis, apartamentos, etc., que porventura os seus militantes usassem, frequentassem, morassem, etc. Ou seja, a função dessas pessoas cooptadas, né, que eram poucas, né, escolhidas muitas vezes com muito, vamos dizer assim, com muito capricho pelos militares, né, que era chamada de cachorro. Por quê? A função dessas pessoas tinha esse nome. Porque soltava-se essas pessoas, elas voltavam como se elas fizessem tudo aquilo que o seu dono quer, né? Voltassem para casa, voltassem para o quartel, voltassem para a delegacia, uma vez colocadas na rua para fazer esse tipo de serviço, né? Então, essa obediência, né, ao dono, né, suposto dono, né, daquela pessoa, que fazia com que ela fosse designada dessa forma. Isso teve efeitos dramáticos, né, para diversas organizações. Um caso muito famoso ligado à luta armada é o caso do José Anselmo dos Santos, o conhecido Cabo Anselmo, por exemplo. Tá? O caso que eu trato no livro é do maior informante, o maior agente, espião, vamos dizer assim, ou traidor, né, do Partido Comunista Brasileiro, que era o Severino Teodoro de Mello. Severino Teodoro de Mello foi uma pessoa presa em 1974 e que se dispôs a fazer todo esse trabalho que eu acabei de descrever. Você se dedica a esse personagem, né? O título já remete a ele, a história do maior espião. Fala um pouquinho, então, sobre o agente Vinícius, né? Foram, inclusive, anos de investigação, de trabalho da sua parte para levantar o que foi o trabalho feito pelo agente Vinícius nesses anos de ditadura. Conta pra gente. Sim, de fato. Essa é uma história um pouquinho, como que eu posso dizer, Thalita? Logo depois que eu lancei o caso da vovó, um agente me procura de forma velada, né, para me dizer assim: olha, eu sei quem é o Vinícius, eu não tinha dado o nome completo dele no livro, na primeira edição do livro, e eu sei quem é o Camilo. Me procurou por rede social, deixou um e-mail. Aí, como eu costumo responder a todas as pessoas, né,
Eu respondi e pelo e-mail que ele tinha pedido que eu usasse, né, para me comunicar com ele. E a resposta que veio dele foi a ficha completa de cada um desses agentes, inclusive do Vinícius. Vinícius é o Severino Teodoro de Mello, Partido Comunista Brasileiro, e concluía com a seguinte frase, aquele primeiro e-mail: eu fui o seu controlador, o seu último controlador. A partir disso, eu comecei a me comunicar com essa pessoa. Durante quase um ano, eu respondia e-mails para uma pessoa e ela me passava informações sem que eu soubesse quem era essa pessoa. E essa pessoa foi revelando operações das quais ele participou, revelando nomes de outros agentes, revelando nomes de informantes dele, até que eu, no meio dessa investigação, eu consegui identificá-lo. E aí, então, eu disse: olha, eu sei que você é o capitão Antônio Pinto, eu sei onde você trabalhou, e no meio dessa conversa, surgiu de novo a história do Vinícius, que a gente já tinha tratado por e-mail, e eu falei assim: bom, você sabe que até hoje muita gente não acredita que o Vinícius tenha sido informante, né? Ele falou assim para mim: eu conversei com ele na semana passada. Eu falei assim: então me passa o telefone dele. E ele me passou. Ele me passou o telefone e disse assim: você vai ligar para ele, quem vai atender o telefone é a mulher dele. Você vai dizer para ela vai perguntar quem quer falar com o Mello, você vai dizer para ela que é o amigo do Pirillo. Ele vai vir até o telefone e você vai perguntar para ele: Mello, eu quero informações sobre a ditadura militar. Tudo o que você perguntar, ele vai responder. Bom, o Mello, como eu disse, ele era do Partido Comunista Brasileiro, né? Ele foi da executiva do partido, né? Foi do secretariado do partido, foi do comitê central do partido. Foi muito próximo à estrutura clandestina do Luiz Carlos Prestes, né, e da cúpula do partido. E o partido tinha uma dezena, até um pouco mais, de desaparecidos, mais ou menos nessa época, pessoas que foram sequestradas, mortas pelos agentes da repressão, mais ou menos nessa época que coincidia com o que ele alegava ter sido o começo do trabalho do Mello nos militares. Bom, eu conhecia o jornalista Ivan Seixas, que na época ele estava na Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos, e eu então contei para ele essa história e ao lado dele fiz o primeiro telefonema. Por que ao lado dele? Porque eu achava importante que, se o Mello, de alguma forma, tinha feito tudo aquilo, era possível que ele tivesse informações que pudessem dar algum tipo de satisfação, algum tipo de luz sobre o destino dessas pessoas que estão desaparecidas até hoje, né? Inclusive para suas famílias, né, que aguardam esse tipo de informação. Pois eu fiz exatamente o que a gente me falou que eu fizesse. E o Mello agiu exatamente como o agente disse que ele agiria. Começou então a responder para mim todas as perguntas que eu fiz, sem perguntar quem eu era, sem fazer qualquer tipo de restrição sobre, ou desmentindo, ou dizendo: isso eu não sei, isso não é comigo, você se enganou, qualquer coisa assim. Não. Tudo que ele dizia todas as respostas confirmavam aquilo, que ele tinha sido realmente a peça central para que a ditadura militar pudesse neutralizar a ação do Partido Comunista Brasileiro naquele momento em que se começava a abertura política. E qual era o objetivo que estava por trás dessa estratégia? Porque a parte tática operacional é fácil a gente descrever. O Mello foi preso, levado para um centro clandestino de tortura. Ali ele decidiu fazer um acordo para permanecer vivo, né?
Aí está um pouco da tragédia dessa história toda, né? Mas ao ser posto em liberdade, ele continua servindo aos militares, ele continua permitindo que os passos dele fossem seguidos, né? E é assim, porque ele mantinha contato com a cúpula do partido, com o setor de fronteira e com o setor de documentação. Ele permite, então, que os militares tenham acesso a áreas muito restritas da clandestinidade do PCB, mapeando a organização e provocando quedas terríveis em São Paulo, no Rio de Janeiro, posteriormente em Goiás, na Bahia, no Rio Grande do Sul. Todos esses lugares foi possível mapear exatamente com quem o Melo se encontrou e, a partir daí, como começaram as prisões efetuadas pelos militares em cada um desses estados. E, Ou seja, ele deixa um Marcelo, rastro. Oi. Sim, por favor. Você chegou a uma conclusão do porquê dessa relação ter se estabelecido dessa maneira e ter continuado a existir, pelo que você conta, né, em relação a essa ligação, a essas respostas sem Depois, questionamentos. Isso. Você chega a uma conclusão de o porquê essa relação é desse jeito? olha, primeiramente, só do ponto de vista militar, o que importava para os militares era neutralizar o Partido Comunista Brasileiro, para que a abertura fosse feita de tal forma que na volta da democracia, o Partido Comunista não fosse um partido que tivesse força, né? Que voltasse a ser um ator importante na redemocratização. Esse era o objetivo estratégico. Em relação à questão pessoal do Melo, tá? Que você acaba de me perguntar, Thalita, eu tenho, vamos dizer assim, conversado com ele depois de ter conversado com dezenas de companheiros que conviveram com ele dentro do partido, na clandestinidade e depois na legalidade, porque esse trabalho dele para os militares se estende até 1995, ou seja, após 4 governos civis, né, cujos presidentes não tinham informação sobre a manutenção dessa operação de vigilância sendo feita pelo Serviço Secreto Militar, diga-se, né? Eu fico imaginando o seguinte, de todas as conversas que eu tive, de tudo que eu tive acesso de documentos com ele aqui no Brasil, na antiga União Soviética, em outros países. O Melo é alguém que foi para o partido, ele participa da revolta de 1935, ele integrava o 29º Batalhão de Caçadores lá no Recife, quando estoura primeiro a rebelião em Natal e logo depois a do Recife, depois do Rio de Janeiro com o 3º Regimento de Infantaria, né, no Rio, com Agildo Barata, capitão Agildo Barata e outros, né, e na Escola de Aviação. O Melo vai preso, né, sufocado a rebelião de 35 pelas tropas federais, pelas tropas do governo federal, do Getúlio. Ele vai preso, como os demais militares rebelados, e na cadeia ele passa a militar no Partido Comunista Brasileiro, em 1938. A partir daí é uma vida inteira dedicada ao partido. Ele sai da cadeia em 1942, ele passa a militar no Rio de Janeiro, na Guanabara, no Distrito Federal, né, depois Guanabara. Ele passa a ser o homem que cuida da aparelhagem clandestina que mantinha o Luiz Carlos Prestes a partir do momento que o senador foi cassado e que o partido foi colocado na clandestinidade, em 1948, 47, 48. A vida dele é inteira direcionada para o partido. Mas não só para o partido. A vida dele inteira é construída dentro daquele sentido de camaradagem, né, entre aqueles militares que haviam se rebelado em 1935. Alguns desses que saíram da prisão um pouco antes, né, foram para a Espanha para lutar na Guerra Civil Espanhola contra o nazifascismo e depois na resistência francesa contra a ocupação alemã, né? Ou seja, os vínculos, né, não só de amizade, mas de camaradagem entre eles, eram vínculos fortíssimos. Os vínculos entre as famílias, né, deles todos.
Então você imagina toda essa vida construída, né, em torno do partido, em torno de uma lealdade que não era só a uma causa, mas também a pessoas, a famílias, a familiares, né? De repente ela tem um corte, que é o momento que ele é preso em 1974. E aí ele se vê nessa posição que ou ele fica vivo ou ele trai. A partir do momento que ele trai, ele não trai somente, vamos dizer assim, a algumas pessoas. Não é uma traição a uma legenda qualquer. É uma traição a toda uma história de vida. Ou seja, ele ficou vivo, mas os militares conseguiram sequestrar a vida dele inteira, né? Pagando para ele, mantendo ele sobre, vamos dizer assim, sobre... imagina, tiravam foto dele recebendo dinheiro, né? Para dizer, olha, se você em algum momento, né, denunciar o que aconteceu com você, nós vamos revelar isso para os seus companheiros e aí você sabe o que pode acontecer com você. Ele vai para a Argentina, depois ele vai para Moscou e aí ele permanece como informante até 1995, mesmo depois da anistia. Eu acho que é um misto, primeiro, de receio de perder toda essa vida que ele tinha, tudo aquilo que significava para ele, por isso ele continua traindo, porque ele não vê outra alternativa, ele se vê numa situação em que ele achava que ele não tinha outra alternativa, e tinha, na verdade. Ele certamente, se ele saísse a partir do momento que ele foi solto, se ele decidisse fugir, né, ou se ele pudesse dizer não, né, porque a tortura tem um limite. Se você e isso todo torturado sabe disso. Todo mundo que passa, porque é monstruoso a gente dizer que alguém que passa pela tortura é culpado por uma informação que ele revelou. É monstruoso, não há a menor dúvida. Mas há um certo limite, que é o limite que fala, a partir deste ponto não vale a pena viver. Imagine você preso e colocam você do lado do seu filho, como ameaçaram, como o Melo disse que ameaçaram com ele. Né? E dissessem para o Melo, pegue essa arma e mate o seu próprio filho. Senão nós vamos matá-lo. Bom, numa situação dessa, você evidentemente qualquer pessoa preferiria morrer do que fazer isso, porque não vale a pena você viver com essa culpa. Essa aqui é a verdade, não vale a pena. Né? Ou seja, há momentos em que o não é um imperativo. Né? E o Melo talvez pudesse, depois solto pelos militares, uma coisa é você fazer o acordo ali, quando você está num lugar clandestino, sequestrado, a sua vida depende daquilo. Mas depois de solto, ele certamente teve muitas oportunidades de poder, ou do ponto de vista ético e moral, se afastar do partido, que é a primeira coisa que ele poderia fazer, para não causar danos, né, mais ao partido, ou informar algum companheiro do que havia se passado, né? Mesmo que aquilo pudesse despertar suspeitas sobre ele, mesmo que aquilo pudesse significar que ele ficasse queimado para colegas do partido, ou coisa assim que vale, mesmo que aquilo colocasse em risco a própria vida dele. Né? Mas a partir do momento que ele estava fora do Brasil, por exemplo, 75 em diante, em que ele vai para a França no primeiro momento, ele não está na União Soviética, ele está na França, ele poderia muito bem ele estava fora do alcance dos militares brasileiros, ele poderia ter feito isso e não fez. Então, essa traição foi levando ele a um beco sem saída, vamos dizer assim, um caminho sem volta. Sim, é isso, é uma vida que foi marcada, né, enormemente pelo que foi a ditadura e que foi uma vida triste, né? Mas é importantíssimo o trabalho que você fez. Eu quero parabenizá-lo pelo trabalho de contar essa história, né? De trazer a história de Melo, do agente Vinícius, à tona, para que a gente possa, de fato, refletir como a ditadura marcou a vida de cada uma dessas pessoas que se sentiram atravessadas, né? Pelo que foi a atuação dos militares. Marcelo, eu passaria aqui horas conversando com você, mas eu preciso encerrar nossa entrevista, que pena. Não. Mas, assim, muito bacana te ouvir falando sobre o livro. Já convido a todos para entrar no site da alamedaeditorial.com.br. Está em pré-venda o livro, para a gente passar a saber mais, então, da história do agente Vinícius de Melo. Então, Cachorros está aí para vocês. Essa é a capa do livro do Marcelo e já está em pré-venda na Alameda Editorial, viu? Marcelo, um prazer te receber. Agradeço demais a sua disponibilidade aqui com a gente, viu? Parabéns mais uma vez. Um abraço para você e até uma próxima.
Muito obrigado, eu que agradeço e um grande abraço.